Então, essa foi a nossa 7ª mostra e Agora a gente gostaria de chamar ao palco o nosso querido Pedro Rachid e o elenco desse filme maravilhoso. pode vir ao palco, pode vir ao palco, agradecer por essa obra. Vitor, pega esse cigarro antes que pegue fogo. É isso daqui. E a gente também queria agradecer a participação especial. Você tá com a língua do nosso- presa, amor. Desculpa. Agradecer. Do nosso querido Robson, o morcego. Robson Morcego. Ele tem Uma nome. salva de pessoal. palmas. Palmas pro Robson Morcego. Olha. Esse elenco incrível. Então agora dou as palavras ao nosso grandíssimo pinguim do Batman. Vem pra cá. Ai, gente. Pode vir pra cá, vem pra cá. Gente, primeiro eu quero agradecer, né, novamente a presença de todos aqui, todo mundo que permaneceu até o final. Né, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Né, muito obrigado por terem assistido o nosso trabalho. Realmente é algo que assim me deixa tão feliz que eu não consigo nem expressar aqui. Né? E eu quero agradecer também ao elenco, à produção, que tanto se sacrificou para fazer esse trabalho. Né? Produção, chega aí, meu! Ô, Léo, chega aí, isso. Aê, galera, palmas para a produção, por favor. Obrigado. Bom, antes de eu seguir aqui, tem mais alguém aí da produção na plateia? Se manifeste. Bom, também. Beleza. Bom, eu agradeço a todos os participantes, né? Realmente, assim, foi bem difícil. Quero agradecer, assim, em especial a Érica, a Bruna e a Roseli, né, por terem cuidado de todas as questões de maquiagem. Né? A Bruna fez praticamente quase todas as maquiagens do filme, além de ser a atriz principal. Né? Então, eu te agradeço muito, Bruna. Obrigado. Érica e Roseli também. Ao Richard também. Bom, tem muita coisa na minha cabeça, cara. É muita informação. A gente produziu esse curta, né, como um TCC para a nossa faculdade. Né? No caso, o Danilo e o Léo se formaram comigo, né, recentemente. Então, não, essa parte a gente não conta. Enfim, a gente fez para o TCC. A gente fez para o TCC da faculdade, né, e lá também, né, a gente teve um feedback bem bacana. E eu não sei mais o que falar, eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui por terem assistido, por terem gostado. Né? Aos que não gostaram também, agradeço também. Agradeço a equipe e eu vou passar aqui para cada um para falar um pouquinho, né, como que foi participar, o que eles acharam, né, como foi o processo. E no final a gente abre para as perguntas da plateia, tá bom? Então vou passar aqui para a Roseli. Bom, foi maravilhoso trabalhar com essa equipe. Obrigada pelo convite, pela confiança também de fazer esse... Foi um desafio, né? Que cada vez que temos que compor um personagem, é algo de pesquisa, e uma pessoa com Alzheimer, vamos dizer assim, é uma coisa que era um mundo totalmente paralelo. Então, eu acho que foi um grande desafio. E foi muito bom trabalhar com cada um de vocês. Muito obrigada. Eu sou a Bruna. Eu faço das palavras da Roseli as minhas e acrescento. A sonofobia, quando o Pedro me deu esse papel de ser a Clara e trazer esse transtorno, eu fiz uma pesquisa em particular para descobrir, para saber mais sobre, e é horrível, para ser bem sincero, porque pensar que uma pessoa vive isso, tipo, de verdade, não sendo a personagem, é uma coisa que clareou minha mente, assim, e abriu para novas perspectivas da vida, assim, e ver que pessoas realmente têm esse transtorno. Então, obrigada por me abrir os olhos e me mostrar esse transtorno horrível, mas é uma doença e foi maravilhoso trabalhar com essa equipe. Ter essa produção maravilhosa que é o Danilo, gente. E acho que eu posso falar a cena mais difícil que foi para eu fazer, porque a cena do remédio,
de eu tomando remédio. Acho que foi a cena mais difícil de eu fazer, porque ela demorou muito para o Pedro gritar, corta. E eu fiquei com os remédios na minha bochecha derretendo. E o gosto do remédio, sem você precisar tomar remédio, é horrível. Então, eu queria falar que essa cena foi muito complicada. Obrigada, Pedro, por trazer essa complicação para a minha vida, porque gosto de remédio é muito ruim. Oi, gente, boa noite a todos. Eu já conheci o Pedro, né? A gente fez curso de cinema juntos aqui com o professor Perter, ele está ali. Eu tenho muito a agradecer vocês, né, pelas experiências que a gente teve. Foi um aprendizado muito bacana. E agradecer a todo o elenco, que eu conheci em apenas um dia, e foi o dia inteirinho de gravação. Foi bem divertido, a gente riu, tomou bastante susto, né? Tinha sangue jogado para todos os lados, e foi um dia bem interessante. Foi um aprendizado, e é isso. Obrigada a todos vocês pela ajuda, né? Porque é assim, a gente aprende um com o outro. Bom, eu sou a Érica, eu estava aqui no começo. Talvez não pareça mais a mesma pessoa. Tenho 24 anos de teatro, essa foi a minha primeira experiência com cinema, né? Eu fiz uma pequena participação, apenas. Eu me senti até o Michael Zalski no Monstros S.A., sabe? Que ele fica todo feliz porque ele aparece no comercial com o logo na cara, assim, mas foi no final. Apareceu no finalzinho. Mas depois a gente acabou fazendo essa produção, foi bem bacana. Aí no palco já me sinto mais confortável. Mas foi uma experiência bem bacana, gostei bastante. Temos projetos para o ano que vem, não, para esse ano, né? Esse ano, já estamos em 2020. Temos projetos, né, para esse ano, eu e o Pedro aí, mais uma equipe toda, para um longa. E, né, então, já vou adquirir mais experiência ainda com o cinema. E eu estou muito feliz também, foi uma experiência bem bacana. Eu nunca gostei muito de filme de terror, eu tenho medo, tenho cagaço mesmo, essa é a palavra. Pedro também. Então, mas na gravação, o bacana, assim, a minha descoberta, né, fazendo as cenas, assim, vendo as cenas acontecerem, falar assim, nossa, é assim que isso acontece? Que burro, por que eu tinha medo disso? Enfim. Mas foi uma experiência assim, maravilhosa. Obrigada, gente. Obrigada. Produção. Gente, o Danilo é o roteirista dessa obra aqui, tá bom? Ele não quer falar, mas ele é o roteirista. Então, toda a história dele, né, eu falo para ele que eu só dirigi, mas a essência da história é dele. Ele não quer falar isso, mas eu estou falando por ele. E esse cara aqui, o Léo, ele, além de ser o nosso produtor de set, foi muito mais que isso, né? Foi um faz tudo. Ajudou em tudo, cara. Então, assim, eu te agradeço demais, cara, de verdade. Até aqui, velho. Vocês dois, cara, de verdade. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Acende a luz da plateia aí, jovem. Alguém tem alguma pergunta? Dou-lhe uma. Pedro, Dou-lhe duas. Oi. tem uma pergunta. Eita. Manda, jovem. Não, eu queria que você falasse a linguagem, se vocês tiveram muita limitação, né? Que eu percebi, não teve palavras de baixo calão, essas coisas. Queria saber se a universidade impôs alguns limites ali, tanto em cena quanto na linguagem, etc. Tá bom. Sim, eles impuseram, sim. Não podia ter palavrão, né? E era só isso, não podia ter palavrão. Realmente, complexo. Era só isso que eles não colocaram. Esse era o único limite. É isso. Se mais alguém da plateia tiver alguma pergunta, eu vou até aí levar o microfone. Não perca essa chance. Opa, manda ver! Cuidado com o salto. Se vocês não gostam de filme de terror, por que vocês fizeram um filme de terror? Então, primeiramente porque era uma Boa obrigação pergunta. para o TCC, né? E assim, eu levo na linha de pensamento que é o seguinte, por mais que eu não goste, né? Por mais que eu não goste para o meu lado pessoal, se eu tenho que trabalhar com isso, não importa, eu vou fazer o melhor filme que eu conseguir fazer, né? Então, eu encaro bem assim essa questão,
né? Por mais que eu não goste, se eu precisar fazer, eu faço. É isso. Obrigado. Mais uma pergunta aqui, ó. Opa, manda ver. Eu queria saber se a atriz principal podia me passar o WhatsApp depois, que eu achei ela uma gracinha. Putz! Desculpa, mas eu namoro. Uou! Ele é o namorado. Ali, ó. Lá, vai lá. Aqui Foi também, mal, é que eu aqui, sou lá. míope. Pera aí. Você que tá mais perto. Já vamos aí. Eu queria saber do roteirista, né? Se ele, no que ele se inspirou para fazer a história. Agora você vai ter que falar. Droga. Então, a inspiração foi eu. Eu vou sentar aqui com meu Porque eu tenho um não problema aguenta de sonambulismo. Aí eu sempre fiquei pensando, pô, se algum dia acabar acontecendo alguma merda em casa e eu não quiser mais dormir. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a história. O que acontece sobre o sonambulismo. Aí eu descobri que algumas pessoas desenvolvem o problema de ter um medo de dormir por causa desse problema de sonambulismo, de acabar machucando as pessoas, de acabar ter medo de acabar fazendo alguma coisa com alguém próximo dela. Aí eu acabei me inspirando disso. Obrigado, desculpa pela resposta curta. Mais uma perguntinha aqui, ó. Manda. Quanto tempo vocês tiveram para criar todo esse projeto? Tipo, Então, foi cerca de uns 2 meses para fazer a pré-produção, planejar, arranjar a locação. O roteiro foi escrito bem rápido, né? Em quanto tempo você escreveu? Em 2 semanas, aí demorou acho que mais 2 meses, assim, para a gente acertar os restos. Foi 1 mês para a gravação, a gente gravou em 5 dias, 5 finais de semana. A primeira diária teve 8 horas, a segunda teve 4, as 2 penúltimas tiveram 12 cada uma, e a última teve só 3, que a gente gravou na universidade. E para finalizar, eu demorei 3 dias com a primeira versão, né, com a segunda pessoa que editou o filme comigo, e para essa versão, como ela já estava pré-finalizada, eu demorei só 1 dia só. você pretende dar uma continuação para isso? Porque teve um final, né? A gente tem planos de fazer um longa-metragem aí no futuro. Né? Legal. Tá engatilhado. Da hora, legal. Mais alguém? Ih, lá vou eu de novo. Meu Isso que é pé não legal, aguenta né? mais. Um faz pergunta, desinibe todo mundo. A minha pergunta é para a equipe toda. Eu queria saber qual foi a parte mais difícil na equipe toda, assim. Qual foi tipo, o maior dos problemas que vocês tiveram, assim, no momento que vocês foram se conhecer, que vocês falaram que conheceram só em um dia. Assim, qual foi a maior dificuldade de vocês na equipe durante a gravação? Beleza, a Erika vai responder aqui. A Bruna falou, se for diferente, eu quero responder. Eu acho que a maior dificuldade do Pedro foi manter a Bruna alimentada. Não? Estou errada? Uma das. Bom, brincadeiras à parte. Também foi, com certeza. Eu acho que pega a logística de produção. Né? A gente teve bastante tempo, foi a primeira vez que eu tive realmente tempo para poder planejar uma produção. Né? Eu falei, pô, agora eu consigo. A gente fez storyboard, a gente desenhou as cenas, a gente decupou o roteiro, fez tudo bonitinho, tudo direitinho. Eu falei, não, agora sem problema, vamos gravar. E aí você chega no set e é tudo diferente. Acontece um monte de coisa, dá um monte de BO, a comida acaba, a água acaba, a paciência da galera acaba também, a minha acaba, enfim, é um monte, é um misto, né? Mas tem que segurar a barra, mesmo com tudo caindo, tem que manter a linha. Acho que a maior dificuldade foi a logística de produção, né? A gente já tinha bastante coisa, mas realmente uma hora acabou faltando. Né? Quer falar também? Tá, a Bruna vai falar aqui também. E eu acho que também a concentração dos atores. Porque no primeiro dia de filmagem, a gente não se conhecia. Foi o primeiro contato com todo mundo. No último dia de filmagem, a gente já estava super, eu não sei a palavra, íntimo, obrigada. Entrosado. A gente já estava muito íntimo já, então era brincadeira, era zoação. Na hora do ação, a gente estava brincando. Então, a concentração, acho que também conta como uma dificuldade aí.
Até sobre isso, foi bem interessante. Assim, a cena que eu gravava era de noite, né? Já estava de noite. Então, as luzes todas apagadas, eu no final do corredor, eu tinha que ir até a porta, dar uma empurradinha na porta, assim. Só que, enquanto isso, estava sendo gravada uma cena lá fora. Então, eu estava lá esperando, concentrada lá no corredor, e o pessoal ansioso dentro dos cômodos, e toda hora punha a cabeça para fora, assim, e falava, será que tem gente gravando? Tem gente gravando. Só que o legal é que quando eles olhavam para trás e me viam parados, assim, parada, lá no final do corredor, no escuro, o Haroldo falou assim, ai, minha Nossa Senhora, Deus me livre, e entrou. A Dai também, né, falou, Nossa Senhora, credo, Deus me livre, e gritava, então o Rashid brigava lá fora, silêncio. Mais alguma pergunta? Sobre o roteiro. Pode falar. Do roteiro original até o filme final, teve que fazer muitas adaptações por causa das regras da universidade e tal? Responde. É isso. Teve que fazer bastante adaptação, porque quando a gente começou a fazer isso aí, quando eu comecei a escrever o roteiro, a faculdade até então tinha falado que era livre, podia ter palavrão, podia ter tudo. Aí depois, o roteiro estava praticamente pronto, a faculdade veio e falou, então, não pode ter palavrão. Aí eu tive que cortar, até não ter mais nenhum palavrão. Aí nessa aí, eu tive a ideia de mudar mais algumas coisas. Beleza. Porque, para poder melhorar a história também. Que de uma longa-metragem acabou virando curto. Obrigado. Mais alguma pergunta? Aqui, a Rebeca aqui. E lá vou eu de novo, meu Deus do céu. Aqui. Desculpa, eu tô sem óculos. Primeiramente, parabéns pelo filme. Obrigado. Segundamente, por que palhaços? Danilo, responde aí, cara. Era melhor ter falado no começo. Os palhaços, por quê? Quando eu estava escrevendo esse roteiro, eu estava na casa da minha tia, da minha prima ali, aquela ali. Boa noite. Aí a irmã dela estava me ajudando a procurar um conteúdo para a história. Aí nessa que eu estava escrevendo, eu precisava de alguma coisa para poder dar um terror, dar um suspense. Aí eu olhei para minha prima. Você tem medo de palhaço, né? Ela, bom saber. Aí eu peguei e coloquei. Aí ela não quer assistir o curta por causa dos palhaços. Interessante. Muito legal da sua parte, viu? Tem mais uma? Aqui. Qual dos dois? Eu não sei. Calma aí. Assim, para protagonista e para os demais. Qual o sentimento que vocês sentiram ao fazer as cenas? No contexto geral do filme. Acho que, no contexto geral, eu não diria medo, mas algo bem parecido. Porque, não pelo filme ser de terror, longe disso, mas por ser a minha primeira vez em frente às câmeras. Primeira vez? Tá. Num curta Por ser minha primeira vez num curta. Eu não sabia como agir, então isso me deixou um pouco apreensiva. E porque tinha cenas que estava bem escrito no roteiro que a minha personagem estava bem apavorada e eu não conseguia transmitir isso. Tanto que a produção precisou... Eu ia falar disso agora. Precisou me colocar medo. E como o medo não estava vindo, eles falaram para eu pensar em alguma coisa que me dava medo e não tinha nada. Até que eu soltei a linda pérola, que eu tenho pavor de barata. E onde a gente estava gravando, tinha umas baratas mortas. E eles começaram a mexer com essas baratas para me dar pavor, para trazer esse pavor para a cena. Então, acho que pavor e apreensividade foram os dois sentimentos que mais me trouxe para a cena. Bom método, Rashid. Eu gostei. É necessário. Mais alguma pergunta? O nosso amigo aqui. Manda ver. Então, é só para descontrair mesmo. A Jéssica pode passar o WhatsApp dela? Ela está atrás de você, eu perguntei para ela.
Mais tarde a gente conversa. Mais alguém? Alguém mais? Dole uma, dole duas e dole três? É isso? Acho que é isso. Fechou! Meu Gente, muito obrigado pela presença. A gente agradece.